Olá, tudo bem? Estamos no nosso último vídeo para falar do quinto traço de caráter, o rígido. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para que você possa conhecer o esquizoide, o oral, o psicopata e o masoquista. Falando do rígido, então, que é naquela fase dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade, onde fecha o processo de melanização da coluna, agora a coluna sacral. Nós vamos então ter ali a energia sexual sendo desenvolvida, porque é a melanização dos órgãos genitais. É aquele período em que a criança, por curiosidade, porque ela percebe que alguma coisa está acontecendo, então ela tende a mexer nos órgãos genitais. E geralmente os pais não entendem, né, elas mexerem nos órgãos genitais, ficam bravos, mas é que elas percebem essa energia acontecendo. Nesse período, então, a criança percebe o mundo por pares, papai, mamãe, vovô e vovó, tio e titia, como eu já havia dito. Então, o principal medo do rígido é ser trocado, é ser excluído. Então ele tende a fazer uma triangulação para que ele não se sinta dessa forma. Não espere do rígido uma decisão muito rápida. Se você der 2, 3, 4 opções para ele, calma, dê um tempo para ele escolher, porque o rígido é muito competitivo. O rígido é muito organizado, é muito controlador, então ele jamais vai tomar uma decisão na emoção. O rígido, ele não vai, por exemplo, também demonstrar sentimento. É o tipo de pessoa que ele é muito objetivo para aquilo que ele quer, muito organizado para aquilo que ele se propõe a fazer. E o corpo do rígido, agora sim, bastante interessante. Lembra do esquizoide magrelo, o oral gordinho, o psicopata, o corpo meio triangular, o masoquista todo quadrado, cheio de energia, né, mas uma energia muito rígida. E o rígido, ele tem o corpo proporcional. O rosto, se você dividir o corpo dele de uma maneira geral, tudo se encaixa. Rosto proporcional, as sobrancelhas dele é muito linda, os lábios são lábios carnudos, atraentes. Ele tem no corpo uma energia sexual muito grande. Geralmente as musculaturas são bem definidas, as coxas são bem desenvolvidas, é aquela coxa que você olha assim e ela parece que está pulando para fora. O bumbum é bem arrebitado, é bem interessante, são bonitos, né? Brad Pitt, Angelina Jolie, você vai pegar assim algumas pessoas que são rígidas e são lindas ao extremo. É aquela boca que você olha, não é uma boca comum, não é a boquinha do esquizoide, sem vida, apagada, só um fiozinho, não. É aquela boca que você vai olhar, uma boca carnuda, sexual, dá vontade de beijar. É bem assim que é a energia do rígido. Então, ele não vai entrar numa disputa só para entrar na disputa, ele vai entrar nessa disputa para ganhar. Se ele for fazer um trabalho, será o melhor trabalho. Se ele for fazer, então, o desenvolvimento de um projeto, será o melhor projeto. O rígido, ele vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma porque ele gosta de brilhar, ele gosta de ser percebido. Então, quando você conhecer uma pessoa rígida, ela vai ser aquela pessoa que ela chega no ambiente abafando. Ela quer que as pessoas olhem para ela e reconheçam a beleza dela, reconheçam o potencial dela. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que ela chega assim e se acha? Esse é o rígido. Então talvez você é assim e não percebia que você era assim e não entendia por que você era assim. É porque na verdade o seu principal medo é ser trocado. Vamos supor que você estiver num relacionamento. O principal medo é que apareça uma pessoa melhor do que você. Se você estiver no trabalho, apareça uma pessoa que tenha mais capacidade do que você. Porém, você não vai deixar a peteca cair. Vai procurar conhecimento, vai procurar se apresentar da maneira melhor e aí você vai entrar nessa disputa com muito mais confiança e segurança. Agora que eu falei do traço de caráter rígido, eu então fechei os 5 traços de caráter. E agora eu quero te falar uma coisa muito importante. Todos nós temos um pouco de cada traço. Nós vamos ter um pouco de esquizoide, um pouco de oral, um pouco de masoquista, um pouco de psicopata e um pouco de rígido. Então todos nós temos esses traços de caráter. E para eu saber qual é o traço de caráter que está mais evidente ou comandando a minha mente naquele momento, claro, eu preciso fazer uma avaliação e nessa avaliação eu consigo ter a porcentagem correta de cada traço. Geralmente, são 2 traços de caráter que ficam mais evidentes no comando, podendo ser
3 desses traços, ok? Então agora olha como que funcionaria uma empresa utilizando todos os 5 traços de caráter. Nós vamos montar uma empresa e cada um vai fazer a sua parte no seu melhor recurso, e você vai perceber que se nós conseguirmos então criar uma empresa, sócios, colaboradores, e cada um sendo utilizado da maneira correta, não tem como essa empresa perder, não tem como essa empresa vir falhar, porque cada um vai estar no melhor recurso. Vamos entender isso? Vamos pensar numa peça de teatro. Qual dos 5 traços de caráter que é o mais adequado para escrever a peça de teatro? Claro que é o esquizoide, porque lembra da melanização da cabeça? Muita criatividade. Então, ele é a pessoa mais indicada para pôr essa ideia funcionar, para pôr essa peça de teatro em funcionamento. Então, ele vai escrever, ele vai imaginar, ele vai criar, ele vai inventar. É a melhor pessoa. Depois, quem é a pessoa mais adequada para ler essa peça de teatro escrita e começar a colocar ali as emoções e os sentimentos para cada pessoa que vai estar atuando? É o oral que vai trazer a energia, a sensação, o sentimento de cada ambiente dessa peça de teatro. Ele vai ser a pessoa adequada. Tudo bem até aí? Então, um escreve, o outro coloca sentimento. E o psicopata? O psicopata não vai querer escrever, não vai colocar sentimento, porque não é do traço dele trazer sentimento, mas o psicopata vai pegar então agora essa peça e vai vender a ideia, ele vai vender, ele vai procurar patrocinadores, pessoas que vão acreditar no desenvolvimento dessa peça. Então, o psicopata agora ele entra para fazer a peça girar, sair, e aí sim ele vai estar no melhor recurso dele. E o masoquista? O masoquista também não gosta de criar, não gosta de sentir, não gosta de vender, mas ele vai fazer o quê? Organizar o teatro. Roupas que vão vestir, cenários que vão ser apresentados. Ele vai ser aquela pessoa que vai se preocupar até com o cafezinho, até o lixo que vai ser depois recolhido, depois da peça de teatro, ele sabe o horário do lixeiro. Ele vai organizar, ele vai fazer a coisa funcionar. Sem o masoquista, o teatro não funciona, porque ele vai fazer a coisa rodar da maneira correta. Então, olha como é interessante. E aí você me pergunta, poxa, Rogério, já organizou tudo. E o rígido? O rígido é o que vai subir no palco. O rígido é o que vai brilhar. O rígido vai fazer a melhor interpretação. Então, perceba, se cada pessoa, utilizando seus traços de caráter, utilizando seus melhores recursos, a empresa não tem como não dar certo, não tem como não funcionar. Por isso, se você quer fazer uma peça de teatro e você colocar só esquizoide nessa peça, vai dar problema, porque ele não vai ter energia, não vai ter perna para fazer tudo funcionar. Se você colocar só oral nessa peça, não vai funcionar também. Ela vai até aparecer, vai ser criada, mas não vai ter a mesma funcionalidade onde nós utilizamos os 5 traços de caráter. Distribua esse vídeo, compartilhe ele. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E nós teremos agora, numa nova etapa, nós vamos falar de cada traço de caráter em relacionamentos, em trabalhos, em desenvolvimentos pessoais, como cada um deles funcionam e como eu posso então me adaptar a construir o meu traço com mais qualidade, com mais energia de vida, com mais prazer para fazer aquilo que eu preciso fazer. Até o próximo vídeo e assim nós vamos aumentando todas as nossas experiências, aumentando todos os nossos recursos para nós alcançarmos a excelência. E no decorrer da vida, no projeto da vida, que todos nós possamos estar lá no palco brilhando, desenvolvendo as nossas habilidades. Até mais!